Lamentável o que aconteceu hoje na partida do Flamengo contra o Independiente Medellín. A partida praticamente não aconteceu, 5 minutos só da partida e de repente os torcedores começaram a fazer protesto. Torcedores do Independiente Medellín protestaram contra a diretoria do Independiente Medellín. Inclusive essa semana teve demissão de técnico, dirigente que que abandonou o cargo. Cara, muita coisa acontecendo lá no Independiente Medellín. E aí o Flamengo, que não tem culpa de nada, foi lá fazer o seu jogo. De repente, nos primeiros 5 minutos, a torcida começou a acender sinalizadores, colocar fogo nas cadeiras ali no estádio, atirar cadeiras, tentaram invadir o campo. Os jornalistas que estavam atrás do gol tiveram que sair correndo. Teve jornalista que o fogo atingiu, eles começaram a atacar bombas. Cara, o negócio foi feio demais. E aí, depois de mais de 50 minutos, a Conmebol decidiu anular a partida, cancelar a partida. A gente não sabe a decisão ainda, se vão dar os 3 pontos para o Flamengo ou se vai realizar a partida em outro dia. Ainda não foi informado, a gente vai ficar de olho e vamos trazendo para vocês as informações. Eu tô gravando o vídeo em tempo real aqui para você, por isso se acontecer alguma informação durante a gravação, eu vou falando para vocês aqui, tá bom? Vamos lá pro vídeo de hoje, a gente vai junto aqui ver a imprensa esportiva, os comentaristas da ESPN Brasil falando sobre essa situação que aconteceu, lamentável que aconteceu lá na Colômbia hoje, cara, nessa partida da Copa Libertadores da América. Jogaram uma bomba aí, pegou fogo na mochila, a gente tem as imagens daqui a pouco para mostrar, inclusive, pegou fogo na mochila aí do cinegrafista. Os momentos de maior tensão aí para quem estava dentro do campo e pôde acompanhar tudo isso de perto enquanto a gente mostra a imagem aí da mochila danificada aí que chegou a pegar fogo, Lili. Seja bem-vinda aqui ao Linha de Passe, espero que esteja tudo bem, pelo menos com você aí, com o cinegrafista, com a equipe toda. Obrigada, William. Boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando. Agora a situação está mais tranquila, mas de fato foi um cenário de terror. Quando nós chegamos aqui no estádio, por volta de umas 5 horas, a gente começou a fazer o ao vivo, a live pré-jogo. Ali do outro lado, bem do outro lado, estava a La Barra Brava, a torcida organizada do Independiente de Medellín. Eles estavam chegando e até então não estavam fazendo tanto barulho, mas aí quando os jogadores do Independiente entraram aqui no gramado e começaram o aquecimento, eles estavam vaiando demais. Chamou a atenção, mas como o Marra explicou, a situação do clube é difícil atualmente, então entendi que era pela situação do clube. Aí eu fui entrar no pré-jogo e na hora que eu entrei eles começaram a usar laser, né, no meu olho, tentando atrapalhar, então até sinalizei assim pro torcedor para parar, não vi quem foi, né, mas já muitos torcedores estavam ali acumulados e com laser, e aí eu percebi que estava ficando um clima mais hostil. Quando os jogadores do Independiente entraram de volta lá para se vestirem para a partida, eles também vaiaram demais. E aí a gente se preparou, sentamos ali no nosso lugar para começar a transmissão. E assim que os jogadores estavam posicionados ali no meio de campo, eles começaram a jogar sinalizadores. O primeiro sinalizador caiu bem no gol em que estava o Rossi. A partida ainda não tinha começado, caiu ali, começou a subir uma fumaça. Aí os seguranças entraram no campo, tiraram o sinalizador e a partida começou. Eles desligaram aqui, agora só tem torcedores do Flamengo. Aí, a partir desse momento foi uma confusão total, porque ele foto aí também, mas vou mostrar aqui. Aí eles jogaram sinalizadores e caiu onde a gente estava. E aí começou a pegar fogo na mochila, uma garrafa que estava do lado, a calça dele também. E aí o pessoal da Conmebol já veio para tentar tirar a gente dali. Só que a gente estava com um monte de fio, microfone, eles não paravam de jogar bomba, sinalizador. Então tava um clima hostil demais, perigoso demais. E aí toda a imprensa, a gente veio correndo ali em volta do gramado, aqui para esse outro lado. Que também não estava nada seguro, porque do outro lado aqui também tinha uma torcida colocando fogo, gritando, jogando sinalizadores, muitas bombas, então foi um clima muito difícil, muito hostil. E aí eu vou pedir aqui, Fê, a gente pode virar a câmera um pouquinho? Pedir para Fê Amalfi, Juan, vamos cambiar um pouquinho para mostrar la hinchada de Flamengo? Mostrar aqui para vocês que ali do outro lado, os torcedores do Flamengo, eu via nitidamente que eles estavam assim, assustados, porque era uma confusão, os torcedores do Independente que estavam lá na Barra Brava querendo invadir o gramado, muitas bombas, os policiais aqui em volta também, e pedindo que a gente não saísse daqui. Então assim, William, foi um momento de muita tensão, um momento que perdurou. Agora sim que os torcedores do Flamengo aos poucos estão sendo retirados, mas não sei em qual momento eles vão poder sair, tá? Porque o que eu conversei com pessoas o policiamento daqui é que a confusão continua lá do lado de fora, tanto que tem um helicóptero
da polícia local sobrevoando ainda aqui o estádio, porque há policiamento e ainda há confusão dos torcedores lá. Além dos sinalizadores, muitas bombas que eles jogaram, eles arrancavam também pedaços da cadeira, da arquibancada lá do outro lado e arremessavam. Vieram para isso, não vieram para assistir futebol. E aí a gente também não pode generalizar, tá? Esses torcedores vieram para isso, outra parte que estava ali também. Mas, Juan, novamente cambiar, eu quero mostrar um detalhe para vocês que me chamou a atenção, que aqui no setor sul tinham torcedores também do Independente e que toda hora que a torcida lá Barra Brava começava a jogar bomba, jogar sinalizadores, eles começavam a gritar, pedindo para parar, que eles queriam ver a partida. Então tinha muita mulher ali chorando, foi uma confusão assim generalizada. A situação de agora é essa, tem muitos policiais. Juan, mostra um pouquinho então, por acá. Muitos policiais também locais aqui, policiais do lado de fora. A gente há pouco foi informado que a partida foi cancelada. Só que assim, eu não sei em qual momento nós vamos deixar o estádio, tá, William? Porque a segurança ainda não está garantida pra gente do lado de fora. Então a gente vai ficar aqui durante um bom tempo. O que era um caldeirão virou ambiente seguro, né? Porque o caldeirão foi pro lado de fora agora. É exatamente isso. Então, o melhor que os torcedores do Flamengo que estão ali, os repórteres de várias emissoras, o próprio time do Flamengo que está lá no vestiário, mas está lá até agora, então o melhor lugar para ficar é agora dentro do estádio, porque ele já foi esvaziado. A preocupação toda está com o lado de fora. O que vai acontecer? E aí a gente vai explorando aí o Mário Marra e a Lili também para trazer as informações conforme a gente for atualizando também, trocando ideia. Chamou, Mário Marra? Tem, sim. É que tem um histórico do Independente Medellín contra também parte da imprensa. Recentemente, no Clássico, teve problema. Recentemente, no jogo também contra o Milionários, teve problema. Um carro da imprensa, inclusive, foi virado, né? E um pouco antes de entrar no ar, conversava com o Juan, o nosso cinegrafista, e ele falou para mim, eles nos odeiam. Eles têm... a torcida tem muita dificuldade com a imprensa local ou a imprensa, com alguém que estiver falando com o microfone. Então, assim, miraram a imprensa. Miraram acertar alguém dali, mesmo com os fogos. Acertou a calça do Juan, acertou a mochila, mas foi intencional. Muito bem. Eu estou tentando aqui, claro que o pessoal está apurando lá no estádio, estou também perguntando aqui para ver se a gente tem alguma informação com relação à saída dos jogadores do Flamengo. Se já há uma previsão, se já há uma ideia, vai ter escolta e tal, como é que vai ser o procedimento de segurança e tudo, porque, embora eles não tenham nada a ver com isso, do lado de fora do estádio o perigo é grande. A gente vai mostrando aí as imagens de tudo que aconteceu durante essa... Vamos colocar esse recorte do que seria o jogo, né? Durante 1h10, 1h15 mais ou menos, até um pouquinho antes da partida também aí, para ver como as coisas se desenharam durante todo esse período e realmente é impossível ter jogo, mas, Vitor Birner, a gente já sabia que era impossível ter jogo. Foi aqui no Linha de Passe também. E atualizar aí informações, eu fiz algumas perguntas aqui, o Pedro está apurando, mas o que você traz de novidade para a gente aí com relação a Conmebol, com relação ao que pode acontecer e até com relação aí ao Flamengo, aos jogadores aí nesse momento. Pedro, seja bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, William, um abração para você, abraço para todo mundo da bancada, está explicando que a gente está auxiliando nessas informações, porque há também uma limitação da nossa Lili Nascimento lá no estádio por orientação dos órgãos de segurança da Conmebol. Então todo aquele trabalho de corre para cá, corre para lá, zona mista, a Conmebol está limitando um pouco também esse trânsito da Lili, ela vai dividindo com a gente aqui, com o Mário Marra também, as informações, e a gente chega agora dentro do Linha de Passe para esclarecer alguns pontos. Em primeiro lugar, o porquê da demora, uma vez que o regulamento fala em 15 minutos, esperar mais 15 e o limite de 45. A Conmebol, numa regra não escrita ali, vamos dizer, ela orienta os seus delegados que quando ocorre um tipo de situação como esse, e muito pautado especificamente por aquela confusão que o nosso Mendel Bidlovski estava lá na época, aquele Colo-Colo e Fortaleza,
a orientação é muito clara: não anunciar nenhuma decisão definitiva enquanto o estádio estiver com o ambiente inflamado. Ou seja, qualquer decisão que possa inflamar ainda mais o estádio e causar mais confusão, ela só deve ser comunicada quando o estádio estiver praticamente evacuado. Foi isso que aconteceu. Quando o estádio estava praticamente evacuado, a Conmebol anuncia oficialmente esse cancelamento da partida. É diferente da suspensão. A suspensão é o jogo suspenso para que se veja ali naquele momento o que está sendo feito. Cancelamento é que todo mundo pode ir para casa, pode ir embora, que a decisão vai ser tomada depois em tribunal. Vamos lá. Em tribunal, o que deve acontecer? Conmebol, claro, não confirma, mas o que já deu para entender conversando com pessoas de lá, da Conmebol, e até porque gente do Flamengo já escutou, é um procedimento padrão. Em poucos dias, amanhã ou ainda nesse final de semana, uma punição, claro, pesada ao Independiente Medellín, que está praticamente fora da briga, deve ficar com o Flamengo e Estudiantes, já estavam à frente na pontuação, vão ficar ainda mais com essas sanções que serão, sim, de dinheiro, de portões fechados, a pontuação do jogo que ele não terá. Então o gancho vai ser pesado. A Conmebol, ela cada vez mais quer dizer que não tolera mais isso, que a punição vai ser pesada ao Independiente Medellín, que não garantiu a segurança e todo o histórico que o Mar já trazia ao longo da semana. E o Flamengo, como fica nisso tudo? Neste momento, se organizando para voltar para o hotel, em segurança. Não há nenhum comprometimento com a segurança do Flamengo. O protesto tem muito mais a ver da torcida com o próprio clube. Não foram para cima do Flamengo em momento nenhum. O Flamengo se organiza para voltar ao hotel e depois ao Rio de Janeiro. E sobre os pontos da partida, pode demorar um pouco mais, sim. Não é algo de hoje para amanhã, nem de algo para fim de semana, segunda-feira. Mas a unidade disciplinar, o Tribunal da Conmebol, que se chama Unidade Disciplinar, confirmará os 3 pontos do Flamengo. O Flamengo se apresentou para o jogo, o Flamengo não cometeu nenhum erro, o Flamengo não entrou em campo porque o jogo foi cancelado, não houve garantia da polícia, então o Flamengo se apresentou e vai ter os pontos dessa partida que devem ser confirmados um pouco mais para frente. Daqui a 2 semanas o Flamengo volta a campo, semana 5 da Libertadores. É capaz que ainda não esteja confirmada essa decisão, os pontinhos lá na tabela, o torcedor, claro, quer saber antes de qualquer coisa, mas ele vai ser confirmado sim a médio prazo, os 3 pontos para o Flamengo pelo Tribunal da Conmebol, a unidade disciplinar. Então é isso, explicando o porquê da demora de cancelar o jogo e o que vai acontecer agora, tanto com o Independiente Medellín e, claro, principalmente com o Flamengo, os 3 pontos a serem confirmados em breve pela Conmebol. Tá bom, William? Qualquer coisa eu volto aqui, pode chamar, a gente tá no ar aqui. Pô, show de bola, Pedro, maravilha. A gente vai se falando aqui pelo Zap também, qualquer pergunta eu faço aí pra você me manda, entra no ar aqui, participa, e assim a gente vai tocando esse linha de passe numa edição fora dos nossos padrões, mas infelizmente com o que aconteceu hoje, tem que ser assim. E aí, a questão é a seguinte, né, Jailson, a gente tá falando aqui de algo que estava anunciado, questão de segurança que o clube não conseguiu prover, garantiu, inclusive eles colocaram aquelas... as grades, o Marra trazia pra gente. Aquelas grades, brincadeira, né? Que não garante a segurança de ninguém. A gente vê a facilidade com que derrubaram as grades e tudo, aquilo ali não... É até ridículo. Exato. É até ridículo. Então, assim, aí você tem uma questão de segurança envolvendo imprensa, envolvendo torcedores do Independente, torcedores ali da organizada, mas também torcedores que não são da organizada, como a Lili, gente que não estava nessa, estava pedindo para menos, para não fazer esse tipo de coisa. Mas mesmo que o Flamengo não tenha nada a ver com esse protesto, com essa história toda que vem acontecendo com o Independiente Medellín, o Flamengo é trazido para esse caldeirão. Sim. É o torcedor do Flamengo que está ali também. Então, assim, a questão da irresponsabilidade ali do clube assumir algo que não poderia assumir, não envolve apenas a sua torcida, envolve equipes de transmissão, envolve elenco adversário, porque está ali dentro, né? E torcida adversária também. Quer dizer, é uma responsabilidade absurda e merece realmente uma punição pesada. Boa noite, né, William? Boa noite aos companheiros também. Boa noite, Lili. Boa noite, o Pedro, que, enfim, entrou com a gente por telefone. Mário Marra. Então, o pior disso tudo é a pedra cantada, né? Essa acredito que seja a pior parte, porque o Marra trouxe pra gente, eu estava falando com o Marra hoje cedo ainda, e ele já estava falando sobre o ocorrido no domingo e sobre essa reunião de segunda-feira, que teve a sugestão, então vai ser repetitivo, mas que teve, deixar bem claro, né? Teve a sugestão da polícia local para ser um jogo com portões fechados e o Independiente Medellín recusou por questões financeiras. Simplesmente porque tinha ali já acordado, né, algumas questões financeiras, comerciais, que seja, e disse que não era viável que o jogo fosse,
que o jogo ocorresse com portões fechados, que era sim para ter com torcedores. E aí pega tudo que você acabou de trazer, botando em risco, por exemplo, a equipe de transmissão, o nosso Juan, né, que teve lá a mochila queimada, a própria perna ali também, que jogaram bombas, a mochila, enfim. E os torcedores do Independente Medellín que não tem nada a ver com a confusão. Exato. Como a Lili também nos trouxe, que tinham crianças, mulheres, enfim, que também não tinham nada a ver. A torcida do Flamengo que lá está também, que agora sabe-se lá quando vai sair de lá, né? De dentro do estádio. Então, assim... O Flamengo, por exemplo, ainda está no vestiário aguardando orientações da polícia, segundo Pedro Ivo Almeida. Então, assim, o Independente Medellín comprou uma briga que não tinha a menor condição. E só para passar pro pessoal, né? Porque a gente sabe como é a questão da audiência. O Marra estava com a gente na live e ele trouxe, falando, é muito curto. A distância é muito curta, né? A distância do estádio, do gramado, para as arquibancadas. E o fosso é brincadeira, né? A gente viu o cara pulando ali, tremenda, zero. O fosso para ser ali ultrapassado. E o Marra falou, a preocupação deles, eles colocaram umas grades aqui, a preocupação deles é para não ter, né, invasão no gramado. Gente, o jogo nem começou, basicamente, com 1 minuto, uma finalização do Luiz Araújo, né? Antes do jogo começar, já tinha rolado toda a confusão, mas com 1 minuto já tinham dois personagens ali, né, da torcida do Medellín, da Barra Brava, né, já no gramado. Então aquela grade ali e nada era a mesma coisa. Então, assim, como a gente já viu, já foi citado aqui também, o caso do Colo-Colo com Fortaleza, que a partida foi cancelada e os pontos foram dados para o Fortaleza. Isso aconteceu na Sul-Americana também, foi briga de torcedores, né? Briga de torcedores. Mas eu até fui buscar, em agosto de 2025, em agosto do ano passado, com o Independiente e a Universidade de Chile. Rolou também lá uma confusão danada. Foi. E a responsabilidade foi do Independiente, que era o time argentino, porque é isso, né? Segundo para a Conmebol, o time local, né? O time mandante, ele tem a responsabilidade da segurança para todos os envolvidos. E como o jogo aconteceu em Avejaneda por lá, o Independiente foi responsabilizado e a Universidade do Chile conseguiu a classificação. E o Fortaleza, naquela ocasião contra o Colo-Colo, conseguiu a pontuação. Então, como o Pedro Ivo já adiantou, o Flamengo terá os 3 pontos e, consequentemente, até o momento, né, ficará com a melhor campanha da fase de grupos com os 10 pontos. Sim. E segundo aqui, está perguntando aqui para o Pedro Ivo, falou, os jogadores do Flamengo ainda devem voltar ao hotel para jantar antes de pegar o voo fretado, né? Então, perguntei aqui se é longe, porque assim, é o que eu falei, o Flamengo não tem nada a ver com a história, a torcida do Flamengo não tem nada a ver com a história, mas as pessoas que promoveram esse tipo de absurdo aí, são pessoas que você pode esperar qualquer coisa. Então, você está saindo ali na rua, né? Um ônibus ali com jogadores do Flamengo e tal. Os caras cismam. Já, né? Os caras sempre podem jogar pedra, pode... O Marra estava trazendo aqui, William, da questão com a imprensa. Estão botando a vida de todos os profissionais que estão lá para cobrir o jogo em risco. A imprensa também não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. E sobrou, exatamente. Entendeu? Então, assim, tem que ter um cuidado mesmo, porque embora não tenha nada a ver com a história, estão no meio dessa confusão toda e podem ser vitimizados. Antes de passar aqui para o André Kfouri e também para o Jean Oddi, vamos ouvir o José Boto, que fez um pronunciamento aí sobre a situação. Vamos lá? Comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo. O jogo está suspenso, vai ser aberto um expediente. Como é óbvio, nós esperamos que ganhar estes 3 pontos, porque a responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros, a equipa mandante não conseguiu garantir a segurança, o próprio presidente, que a princípio queria jogar à porta fechada, fazendo sair todos os torcedores, reconheceu a nós que não havia condições de segurança nem dentro nem depois fora do estádio. Dizer também que nós quisemos sempre jogar, que era a nossa vontade de jogar, mas que queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, para os nossos adeptos, para nós fora do estádio quando fôssemos para o aeroporto, e essas condições de segurança não foram reunidas e por isso a decisão da Conmebol, que parece a mais correta, porque acima de tudo está a segurança e a integridade física das pessoas, tá? O José Boto, então, falando aquilo que a gente já mais ou menos imaginava. Nação, lamentável o que aconteceu hoje, né? A gente esperava uma partida de futebol, cara, né? Queria ver o Flamengo ganhando, o Flamengo lá fazendo os seus golzinhos. Pô, pra acabar. Mesmo que o Flamengo não tenha nada a ver com isso, o Flamengo provavelmente, como a gente escutou,
os jornalistas dizendo que o Flamengo deve sair com seus 3 pontos, né? A Conmebol deve anunciar nos próximos dias, ou talvez nas próximas horas, o Flamengo com os 3 pontos, e aí o Flamengo já garante a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Tamo na oitava, meu amigo. Mas eu não fico feliz porque hoje, pra mim, eu queria ver futebol, cara. Eu não sei vocês, eu queria ver futebol. Só que, infelizmente, cara, o Flamengo tem nada a ver com isso, né? A crise tá lá no time do Medellín, a torcida acabou fazendo esse protesto e acabou com a partida. Aí não teve jeito. Mas é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês e atualizando. Ó, faz o seguinte, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link lá do meu Instagram. Segue a gente lá, porque às vezes lá eu consigo trazer a notícia em primeira mão pra vocês. Então você que tá lá, sempre você que gosta de acompanhar os vídeos, os reacts, gosta de acompanhar as notícias do Flamengo, segue a gente lá no Instagram que eu sempre trago as notícias e informações primeiro lá, que aí depois pro YouTube eu tenho que editar, tenho que postar, então tem tudo isso, tá bom? Segue a gente lá, link no primeiro comentário fixado. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.